Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. A minha congregação é a congregação AD Registro, para quem deixamos aí a paz de Cristo. Estamos na lição de número 8, mensagem contra os falsos profetas e pastores infiéis. Você não pode perder, porque é uma das lições mais fortes assim, mais contundentes aqui que a gente vai estudar, né, que vai falar com líderes. Deus trata com líderes e hoje é dia de tratar deles. Então, prepara aí, ó, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações assim. Sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Prepara a sua Bíblia, a sua revista da escola dominical, seu tererê, seu mate. Tá calor aí, tá quente, né? Então prepara aí a sua água de coco, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Tem muita coisa boa. Compartilha com 2, 3, 4, 5 pessoas, quem é da IBD ou não, porque essa é a mensagem de hoje, esse estudo de hoje é para toda a igreja. Então, roda a vinheta. Muito bem, gente, aí voltamos para ficar aí com vocês aí durante 40, 45 minutos, palestrando sobre a palavra de Deus aqui nessa aula de EBD, nessa pré-aula que eu considero um seminário gratuito aí para você na sua casa. E por falar em seminário, nós preparamos um curso aqui especial, Introdução ao Livro de Ezequiel. Já fez? Introdução ao Livro de Ezequiel. Não é pela Hotmart, é pelo Simpla. O link está aqui embaixo, você vai gostar. São cerca de 7 ou 8 vídeos ali, tudo online que eu preparo, tem certificado no final, vai te dar base bastante aí para você trabalhar o livro de Ezequiel. Muita gente já fez, só falta você, tá bom? E não se esqueça também de adquirir o nosso material, os nossos livros aí, que vão ser bênção aí para a sua vida, e o curso de professor de escola bíblica dominical. Você que já é membro do canal Boa Semente, muito obrigado, não esqueça de fazer o seu cursinho aí que você tem, e você que é membro do canal, você tem desconto nos cursos também que a gente faz. Você tem que me avisar, me mandar um zap aí, para poder saber, e eu mandar para você, ver se eu consigo mandar para você aí um cupom para desconto. Por exemplo, esse curso de introdução a Ezequiel já está bem baratinho, então eu fiz para todos que são membros do canal, para todo mundo aí que é aquelas pessoas que nos ajudam, que são inscritos no canal também. E também, se você for apoiador também, você vai estar recebendo material exclusivo, só para você. Aí eu consigo mandar para você textos, né? E aí o material que eu preparo aqui na IBD, eu disponibilizo aí para você. Tenho certeza que vai ser bênção. Os apoiadores têm crescido cada vez mais. Tanto os membros quanto apoiadores pagam no cartão de crédito, no boleto, e o apoiador tem a vantagem de poder até pagar em boleto. No YouTube, que é o membro, né, que você tem vídeos exclusivos, não tem como pagar no boleto, tudo é no cartão mesmo. Você pode cancelar quando você quiser. E também, né, o nome de todo mundo está lá no final como motivo aí, como meu muito obrigado, agradecimento a todos vocês. Bom, então, muito obrigado. Olha, tem um grupo também no Zap, onde tem os planos de aula, tudo gratuito, tá? Plano de aula, questionário gratuito aí pela equipe, produzido pela equipe aí Boa Semente, a qual eu agradeço muito, e tudo isso é de graça para você, mas tem que ser no grupo do Zap, tá? O link está aqui embaixo. E só eu é que posto ali no grupo ali, então você fica tranquilo, a gente só abre no final para os professores compartilharem aí as suas experiências. Bom, gente, olha, hoje eu tô com uma camisa aqui especial, né? Essa camisa veio de África, né? Tá bonito, a África é o berço da humanidade, é o local assim onde todas as coisas começaram, né? É o presente do irmão do pastor Arinori. Pastor Arinori é filho aí de Soba, lá de África, né? E mandou essa camisa aqui para mim, eu tenho bastante tempo guardado e resolvi botar ela hoje para homenagear aí nossos irmãos, né, nosso berço aí, nossas raízes, né, e também aí para ficar diferentão aí, tá? Então, tá bom. Agora hoje eu tô
mais inspirado ainda, né? E ainda com o Espírito Santo, aí que a coisa fica boa. Bom, a lição de hoje é uma lição muito importante, como eu falei para vocês, é a lição de número 8. Pessoal, assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13:3. Tem muita gente falando que não viu, né? Verdade aplicada: o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganados pelos falsos obreiros. Deixa eu só essa mão. É quente o negócio. Objetivo da lição: alertar contra os falsos profetas, advertir acerca dos pastores infiéis e explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Vamos lá? Ezequiel, texto de referência, Ezequiel 13:6, né? Que diz: vem vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. O texto está em Ezequiel 13, deixa eu ler aqui para você lendo a Bíblia, né? Porque aqui está resumido. Vamos aqui no texto da Bíblia. Ezequiel 13, vou ler do 1 ao 6 para você entender o contexto. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem seus próprios espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Olha, não subiste às brechas, nem reparaste as fendas da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede do lobo, e os outros rebocam a cal não adubada. Diz aos que rebocam de cal não adubada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Sairava, caireis. Um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão: onde está o reboco que rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: um vento tempestuoso afenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Sairava na minha indignação, para vos consumir. Vai lá no finalzinho, né? 21. E rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e saberei que eu sou o Senhor. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e esforçaste as mãos do ímpio para que não se desviasse do mau caminho e vivesse. Portanto, não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Na lição de hoje, os hinos são 96, 127 e 432. Que o povo gosta, né? Tá bom. Muito bem. Vamos agora a Ezequiel 34. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas do Senhor. Bom, no capítulo 13, agora, Israel, Deus está agora voltado contra a liderança, né? O papel do líder é muito importante. É o líder que direciona, é o líder que comanda, é o líder que está à frente. Todo local que você quer julgar alguma coisa, você tem que ver a liderança, porque o corpo é o espelho da cabeça. Eu costumo dizer, né, em meus cursos: Deus trata com líderes. Deus trata com líderes. Deus, às vezes, há muita dificuldade da gente entender isso, ou para a gente aprofundar.
Se você quiser, a gente grava um vídeo só sobre isso. Deus fala com líderes, Deus trata com líderes, Deus cobra de líderes, né? Porque a liderança é muito importante. Hoje nós estamos vivendo o tempo da mediocridade. Esse tempo da mediocridade é que são líderes medíocres. Líderes medíocres terão um povo medíocre. Líderes simplórios, líderes ignorantes liderarão o povo para a ruína. E era isso que estava acontecendo aqui em Israel. Deus agora estava falando que tudo, como nós vimos no começo desse curso da EBD, que o Israel havia esquecido de Deus, Israel havia se prostituído, Israel havia cultuado outros deuses, mas não é porque o povo era ruim, era porque a liderança era ruim. Daí a importância de uma boa liderança. No capítulo 13, Deus trata com esses líderes. Fala com os profetas que dizem o que não viram. Os profetas dizem aquilo que não presenciaram. Lembra que a gente também estudou falando sobre que o profeta é o atalaia? Lembra daquela vez que eu falei com vocês, né, recuperando um pouquinho, que o atalaia é aquele que toca a trombeta e é aquele que fica perto do comandante para saber qual é o toque que tem que dar para que o povo possa se preparar? E aí diz a palavra do Senhor, se o toque for incerto, quem se preparará? Né? Ou seja, a importância do atalaia, daquele que anuncia aquilo que não é dele, aquele que anuncia aquilo que ele ouviu do comandante. Então ele não comanda, não dá nenhum toque que ele inventou, ele dá o toque que o comandante mandou. Só que aqui esses profetas, que são esses que são os atalaias, eles não dão o toque que Deus mandou, que é o líder, que é o cabeça, que é aquele que fala o que o povo tem que fazer. Eles estavam fazendo da sua própria cabeça. Esses são os falando que Deus falou que estava bom, mas na verdade estava ruim. E o povo começou a achar que estava certo, podia ficar mesmo ali cultuando Baal, né? Cultuando os Baalins, cultuando nos bosques, né? Chamados nos lugares altos. Lugares altos era um local nos bosques, no mais altinho, onde se colocava ali os deuses, né? Os deuses estranhos, os deuses sumérios que estavam sendo cultuados. Junto com o culto ao Senhor tinha também o culto a Baal. O culto a Baal é o deus do trovão, é o Deus da chuva, e eles estavam cultuando para ver se chovia, e tudo isso eles estavam fazendo como se fosse certo, os profetas dizendo, não, está tudo certo, está tudo em casa, pode continuar assim. Deus então levanta uma profecia contra eles, contra os raposas no deserto, né? Tem muitos, e aí não fala só com esses profetas, mas também com os pastores. Esses pastores agora são vistos como lobos do deserto. Será que hoje em dia temos também líderes assim? Temos profetas? E aí, como eu falei para vocês, todos nós somos profetas no Novo Testamento em potencial. Principalmente os líderes também são profetas, são aqueles que anunciam as boas novas, e os pastores são líderes, mas será que os pastores estão preocupados mesmo com a ovelha hoje? Será que os pastores estão preocupados com o rebanho? Ou será que ser pastor hoje virou status, virou símbolo de poder, né? E a gente, nessa lição de hoje, vamos recuperar o que é ser um pastor, vamos recuperar o que é ser um profeta, vamos recuperar o que é ser servo de Deus. E é essa a lição que nós trazemos aqui nessa IBD, quando o autor fala para a gente mensagens contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Então esse é o raio-x, né, do texto que a gente está falando, uma mensagem de denúncia contra os líderes em Israel, os profetas e os pastores. Esses pastores são quem? São os líderes religiosos que está chamando aqui. Não está falando aqui com os pastores de ovelha. Ele está falando fazendo aqui uma metáfora e chamando esses líderes religiosos, ou seja, os sacerdotes, os levitas, aqueles que trabalhavam, o sumo sacerdote, aqueles que trabalhavam no templo. Esses são os líderes espirituais, esses são os pastores cujos quais, né, a palavra de Deus é direcionada. Roguemos a Deus, né, para que nos dê pastores, como diz aqui em Ezequiel, segundo o coração. E essa é uma promessa que Deus vai dar a Israel. Falou assim, olha, vocês sofreram na mão de falsos líderes, de líderes egoístas, de líderes que só pensavam neles, mas vai chegar o tempo que eu lhe darei um pastor segundo o meu coração. E esse pastor aí é o sumo pastor, né? É o Senhor Jesus, que é o pastor, e é por isso que em João 10 ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o fato de Jesus se colocar como pastor é no seguinte sentido, dele agora se colocar como modelo de liderança.
Jesus é um modelo para que todos possam seguir como pastor, ou como líderes, ou como profeta. Precisamos seguir os modelos de Jesus. Eita, começamos bem, vamos lá. Então, esse é o tema de hoje, por isso que é um tema rico. Não nessa lição tem alguns certos cuidados. Qual é o certo cuidado, né, que na classe sempre acontece? É aproveitar, né, os alunos aproveitam muito para poder ali tirar, jogar uma piadinha, né, usar aquilo na sua congregação para tentar atacar o líder, atacar o pastor. Não é isso a ideia. A IBD não é um campo de batalha. A IBD não é um local para você desabafar o que você pensa, o que você acha. E aí muita gente, infelizmente, aproveita isso para poder jogar piada. Ah, isso aqui tá vendo? Deus está falando aí, não sei o que lá. Fala, Deus. Não é essa a ideia. Então o professor ele tem que ter muita sabedoria, muito cuidado para falar a verdade, falar o que diz o texto, está falando contra os pastores mesmo, contra falsos pastores. É isso, não tem subterfúgio, não tem mas ao mesmo tempo entender que não são todos os pastores que fazem isso e que os pastores devem ser honrados, os líderes devem ser honrados, respeitados sobre tudo. O respeito aos líderes, o respeito aos pastores deve ser mantido e você deve impedir que qualquer situação na classe possa ser usada a lição para poder atacar um ou outro. Se alguém tiver um problema com um pastor, que discuta com ele no privado, que vá até ele e fale, que converse com ele, que não use a EBD para tentar expor aquilo que ele acha. Então, esse é um ponto importante. Segundo, é que você fale com toda a tranquilidade, né, com o coração aberto, porque todos nós também podemos passar por isso. Então, não tenha cuidado com essa lição, ela pode ser uma bênção, mas também ela pode se transformar aí num grande problema se o professor não souber conduzir. Vamos à lição de hoje, então, mas fale a verdade, essa lição vem para falar realmente o que está acontecendo. Introdução. Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, pastores e fiéis, que deixaram de seguir e guiar o povo de Deus na verdade das Escrituras Sagradas, e tais relatos devem servir de alerta para a igreja hoje, ou seja, a aplicação. 1. Profecia contra os falsos profetas. Desde o início da humanidade, a tentativa de enganar as pessoas com mensagens que anunciam uma mentira como se fosse verdade e procuram semear dúvida quanto ao seu Criador falou. Tal realidade sempre acompanhou a história do povo de Deus, Gênesis 3:1. E Deus repudia essas práticas, ou seja, pessoas líderes que falam mentira como se fosse verdade. E o problema é que muitas das vezes esses líderes falam segundo o que eles pensam. Por exemplo, eu já vi líderes falando o seguinte: eu não gosto disso, então é pecado. Se eu não gosto daquilo, eu não gosto. Eu não gosto disso, então é pecado. Então tudo que ele não gosta, ele diz que é pecado. Tudo que ele gosta, ele diz que é pecado, que não é. Ora, ele está falando segundo os seus preceitos e não segundo o que Deus quer. Não é para eu colocar minha opinião pessoal daquilo que eu acho certo, do que eu acho errado. Eu tenho que, quando eu manifestar minha opinião pessoal, eu tenho que dizer: essa é minha opinião sobre isso, essa é minha opinião sobre aquilo. Mas eu não posso colocar aquilo como uma doutrina, como uma palavra de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso quando ele fala, em 1 Coríntios, quando ele fala sobre o casamento. Ele fala assim: sobre o casamento, digo eu e não o Senhor. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. O apóstolo Paulo está sendo sincero ao dizer que não é o que Deus pensa, é o que ele pensa, é o conselho que ele está dando. Então, muitas das vezes, nós colocamos o nosso conselho como se fosse a verdade, e aí tem um problema. Nós começamos a igreja a ser guiada por conselho humano e não pelo conselho divino. Começando a guiada pelo achismo: eu acho aquilo, eu penso nisso, eu concordo com isso, eu não concordo com fulano, e esse é um dos grandes problemas. A gente dirigir uma igreja, dirigir o rebanho de acordo com aquilo que nós pensamos e não usarmos a chamada, fundamental, que é dizer: assim diz o Senhor. Então, o pastor ele não prega e não ensina o que ele quer. O pastor ensina e prega o que a palavra quer. 1.1. Deus prepara o povo para entrar em Canaã. Então o autor aqui ele vai lá em Gênesis para mostrar que a serpente fala para a mulher: olha, que não é bem assim não que Deus falou. Olha, não é bem assim, cuidado porque senão não é bem assim, né? Não é bem assim não, olha, no dia que você comer você vai ser igual a Deus, é que Deus não quer que você saiba, né? Igual a ele, você vai ser igual a Deus. Então a mentira é que parece verdade. O diabo ele é sutil nisso, né? Em falar verdades que parecem, mentiras que parecem verdade. Então
Então você pensa que é verdade, mas na verdade aquela verdade não é verdade, é uma mentira, né? Não existem meias verdades, ou é verdade ou não é verdade. Jesus disse que a água só pode ser doce ou ela só pode ser salgada. Ela não pode ser duas coisas e não pode ter dois frutos. A palavra é uma só e a verdade é uma só. Cuidado com essas falsas mensagens. Essas falsas mensagens têm umas características muito interessantes. Como é que eu vou saber se é uma falsa mensagem? Número 1, ela vai no ego da pessoa, massageia o ego. Né? Você pode, você está no centro, é o homocentro, ou homocentrismo, o homem está no centro, né? Então ele é o centro da mensagem, ele é o centro do culto. Você é lindo, você é maravilhoso, você é bonito, você é cheiroso, você é isso, você é aquilo, você é cheirosa, você é linda, você é maravilhosa, você pode, você vai, você consegue, você tem, você. Tá vendo que essa mensagem não é uma mensagem cristocêntrica, não é ele. Tá vendo a diferença? Então, na cristocêntrica, Deus faz, Deus é, Deus pode, Deus quer, Deus faz isso, Deus vai fazer aquilo, Deus, Jesus. Então, é o primeiro ponto, né? Ela faz com que você massageie seu ego. Você se sente bem, você se sente o cara, você se sente poderoso, você se sente alguém que vai sair do culto flutuando, achando que vai fazer tudo. Afinal de contas, foi isso que foi dito ali. Segundo aspecto desse tipo de mensagem, desse tipo de pregação, é que valoriza o conhecimento humano, né? Você vai conseguir porque você é inteligente, você tem que ter técnica, você tem que ter estratégia, você tem que ter uma série de habilidades e essas habilidades vão resolver o seu problema. Ai, meu Deus do céu, quando a gente vê a Bíblia não tem nada disso, essa habilidade não vem de nós. As estratégias que o povo de Deus venceu não foram estratégias humanas, foram estratégias de Deus. Josué, quando vence ali na terra prometida para entrar, foi Deus que deu a estratégia. E assim também nós. É claro que nós vamos vencer, que nós vamos superar, mas a estratégia não vem de nós, a estratégia vem de Deus. O cara tá entendendo? Deixa o like aí, dá o glória. Olha, eu sou historiador, mas o povo não vai na minha igreja para ouvir história. Você pode ser sociólogo, mas o povo não vai à igreja para ouvir sociologia. Você pode ser médico, mas as pessoas não vão à igreja para ouvir sobre medicina. Tudo isso é importante, a medicina é super importante, a ciência é super importante, a história é super importante, a geografia, seja lá o que for, mas o povo não está ali para poder ouvir a minha história, o que eu penso. Eles têm que ir para a academia para estudar, eles têm que fazer cursinho para estudar, pode me perguntar no privado. Quando eu inverto e tiro a palavra de Deus do centro do culto e coloco o conhecimento humano, eu estou produzindo líderes baseados no próprio conhecimento humano. E esse é o grande problema, quando a gente começa a guiar pelos nossos pensamentos. Mas diz o Senhor, meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, primeiro ponto, né, que eu estava falando, o líder ele massageia o ego. Segundo ponto, né, ele diz que você tem estratégias humanas, né? E tem outros também pontos também importantes que você vê. Elas lidam com tipo um autoajuda. O que é autoajuda? Né? Nada contra os livros de autoajuda, mas a Bíblia não é um livro de autoajuda. A diferença de um livro de autoajuda para a Bíblia é que no livro de autoajuda, o que acontece? Você vai ter certos passos, você faz isso, faz aquilo e recebe a vitória. Você organiza, você faz determinada ação e você prospera. Você corta os gastos, então você lucra, como se as coisas fossem materiais, é autoajuda, é legal, é bacana, mas no mundo espiritual isso não funciona. Por que isso não funciona? Porque o apóstolo Paulo falou que a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, porque a nossa guerra é espiritual. A igreja é o corpo místico de Cristo, a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Portanto, não há técnicas humanas, né, que possam funcionar, que possam fazê-la funcionar, porque a nossa obra é espiritual. Aleluia! Então não adianta então se eu pego essas técnicas e aplico isso, então eu boto um bom baterista, eu boto um bom músico, eu boto um bom som, eu boto um bom telão de LED, né? Eu boto cadeiras acolchoadas e então a minha igreja vai lotar, vai superlotar, vai ser um sucesso, vai ter 1.000, 200.000 membros. Por quê? Porque humanamente falando, né, ela está bem equipada, mas às vezes está faltando o mais importante, que é o espiritual. E aí você vai para a África, a camisa de hoje lá, embaixo de uma árvore, os irmãos cultuando às vezes embaixo de árvore, em barraco de pau a pique, andando quilômetros para chegar lá, né? Quantas pessoas já testemunharam sobre o culto em África? Leva 2, 3 horas para você chegar, leva seu tambor, leva sua água, leva suas coisas, leva sua Bíblia, seu pandeiro. Quando chega lá é uma alegria, não tem às vezes onde sentar, não tem bateria, não tem guitarra, é tudo na palma mesmo.
horas e horas cultuando e adorando ao Senhor, o Espírito Santo é derramado ali, e eles não têm técnica, não têm bateria, não têm equipamento, não têm LED, não tem nada disso. Por quê? Porque a obra não é material, a obra é espiritual. Não existe receita de bolo para que uma igreja cresça. Não existe receita de bolo porque a nossa obra é a obra espiritual. Líder, abre o seu olho para ver o mundo espiritual. E é preciso que os pastores, que os líderes hoje tenham visão de Deus, visão do Espírito, guiados pelo Espírito Santo para guiar o povo pela palavra de Deus, porque Deus usa justamente as coisas que não são para confundir as que são. Então, essa aí é o modo que esses líderes hoje usam, né? Número 1, o egocentrismo. Número 2, o homem no centro com a sua questão das suas estratégias. E no número 3, você viu aí que eu falei sobre a receita de bolo. Nada disso aí é legal. São falsos líderes. Estão criando líderes à sua imagem e semelhança. Aí Deus prepara o povo, porque tudo isso é verdade, mas são meias verdades, né? Não te explicaram que isso não é só seguir a receita de bolo para que dê certo. Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação para o povo de Israel possuir, habitar a terra Canaã, inclui orientações sobre como lidar com o surgimento de falsos profetas no meio do povo. Notemos que Deus avisou que o referencial para discernir a mensagem deveria ser recebida não era a realização de um sinal ou prodígio, mas a palavra de Deus revelada. Deuteronômio 13:7. Deuteronômio 13:7 vai dizer o seguinte: dentre os deuses do povo, dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde a extremidade da terra até a outra extremidade. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então andareis e temereis. Então aquele profeta, versículo 5, para finalizar. Aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. Então, Deus já tinha advertido ao povo de Israel sobre o surgimento desses falsos líderes. Aqui ele fala sobre aparecer profeta dizendo, não, tem uma coisa nova. E hoje o que mais temos na igreja são as heresias que surgem através das falsas lideranças. Uma nova visão, uma nova revelação, um novo agir, um novo mover, uma nova direção. Então desconfie se aparecer alguém dizendo, eu recebi uma coisa que ninguém recebeu. Eu recebi uma revelação que ninguém recebeu. Eu recebi uma palavra que ninguém recebeu. Olha, cuidado com isso, porque tudo já foi revelado. E tudo já está revelado através de Jesus. Se essa nova revelação, se essa nova visão está fora de Jesus, não se coaduna com a palavra, sai fora disso. Sai dela, povo meu, porque não é realmente o mais provável. Não tem nada novo para a gente poder colocar na Bíblia que não tenha revelado para nós. 1.2. O povo desprezou os profetas de Deus. Vamos ler que isso aqui é importante, tanto o reino do norte como o reino do sul desprezam os profetas de Deus, quem foi chamado ao povo ao arrependimento. Também não aceitaram a palavra de Deus que ordenava que se submetessem ao cativeiro, pois o mesmo era uma disciplina imposta pelo Senhor como parte do plano divino no processo de restauração do seu povo. E aí vamos dar um exemplo aqui, né, de Jeremias. Jeremias, rapidinho falando sobre isso, que é interessante, os profetas de Deus estavam dizendo, por exemplo, o caso de Jeremias, né? Então, enquanto Ezequiel estava no rio Quebar, né, na Babilônia, ali profetizando, advertindo ao povo que ficou em Jerusalém para que não sofresse o cativeiro que ia sofrer, que a Babilônia iria lá, né, Jeremias estava em Jerusalém pregando também, falando também. E o que ele dizia? Que era melhor se entregar a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor iria destruir a cidade. E os profetas da casa de Jerusalém, né, falavam, não, a gente tem que resistir. Não, o rei Ezequias ele tem que lutar mesmo, ele tem que ir para frente, não podemos nos render ao inimigo. Esses incircuncisos, eles são do demônio, são do diabo, nós não podemos perder, nós somos o povo de Deus.
E olha, o porquê que Deus estava dando a Jeremias para que eles se entregassem? Porque Deus já tinha mostrado a Ezequiel, lembra do capítulo número 7, 8 e o 4, que fala sobre o cerco de Jerusalém, que Jeremias interpretou, né, de forma dramática o cerco de Jerusalém ali com aquele tijolo, mostrando como é que foi o cerco, né, que ele durou. Foram 18 meses que durou o cerco, né? Foram 18 meses. O que era o cerco de Jerusalém? O cerco de Jerusalém, o cerco, né, que se fazia. O rei chegava a uma cidade que ele queria tomar, né, um império chegava, ele queria entrar numa cidade. As cidades eram todas fortificadas por muros, e aí esses reis chegavam e faziam uma proposta: olha, se vocês se renderem a mim. E o que era esse cerco, né? O cerco era uma tática antiga desses impérios, né, para poderem vencer os seus opressores e os seus inimigos. E como é que isso se dava? Esses impérios, né, eles começavam a querer dominar outros impérios, outras cidades. Essas cidades eram a capital, geralmente, desses impérios. As cidades eram todas muradas, né? Lembra do estado de Jericó? Então, as cidades do mundo antigo, elas são protegidas por muralhas, né, para poder impedir dos invasores, dos ladrões, dos salteadores. Então, tinha as muralhas. Jerusalém também tinha a sua muralha. Então, o que acontece é que quando esses reis, né, eles queriam invadir um lugar, eles iam com a sua tropa até essas cidades e faziam uma proposta. A proposta era: olha, deixa a gente entrar, o meu exército vai entrar, vai dominar vocês, vocês serão nossos servos, nossos vassalos, nós vamos cobrar imposto de vocês, mas não vamos matar todo mundo, né? Nós vamos dominar vocês vão deixar de ser a cidade de vocês para ser minha cidade. Eu serei o rei de vocês. Vocês aceitam? Se o rei se rendesse, eles entravam e dominavam. Mas se o rei não aceitasse, então tinha guerra. E aí, nessas guerras, o que eles faziam? Como as cidades eram muradas, não tinha como entrar, eles faziam um cerco. O que era o cerco? Era colocar o exército em volta das muralhas da cidade. Então, quanto maior o exército, até melhor, porque ele colocava todo o exército em volta daquela cidade. E com aquele exército, ali, eles faziam um cerco, que era impedir que entrasse comida para as pessoas que estavam lá na cidade, impedir que entrasse água. Às vezes, muitas das vezes, pegar, né, e envenenar os rios que entravam na cidade, porque eles estavam do lado de fora e a pessoa estava do lado de dentro. Ninguém sai e ninguém entra. Até que aquele povo se rendesse. Só que tinha um problema. Depois que se fazia um cerco, não havia mais possibilidade das pessoas se renderem, né? Só depois que eles entrarem. Por quê? Porque eles não aceitaram, né, a possibilidade de se render. Olha que interessante. Então, o contexto que a gente está estudando aqui desses falsos profetas é o seguinte: Ezequiel está no rio Quebar, lá em Babilônia, foi deportado lá nas primeiras deportações, está vivendo lá. Deus chamou ele para advertir o povo que ficou ainda em Jerusalém, né? E ainda tinha ficado o rei em Jerusalém, tinha ficado ainda muita gente em Jerusalém, quase 10 mil pessoas tinham ido, mas ainda tinha muita gente, milhares de pessoas estavam em Jerusalém. E Deus dá a profecia a Ezequiel para falar para o povo que estava em Jerusalém, para o rei, para ele se converter, que ele era o culpado de tudo que estava acontecendo, que o povo estava sofrendo por conta dele, e que eles deviam se render, porque senão Nabucodonosor ia fazer esse cerco à cidade de Jerusalém e ia ser pior. Então, nesse momento que ele está profetizando contra Jerusalém, para Jerusalém se arrepender, para não sofrer o cerco, lá em Jerusalém tem um profeta Jeremias, que ficou. E o profeta Jeremias está falando com o rei: olha, é melhor se entregar, Nabucodonosor vai vir, é um reino poderoso, é o reino do norte, Deus está usando eles para poder punir o pecado de Israel, mas vai ser pior se o povo não se arrepender. Gente, e é justamente o que aconteceu, porque o cerco que aconteceu, que Nabucodonosor fez com Jerusalém, foi cruel. Ele cercou a cidade por 1 ano e 8 meses, quase 2 anos. Lembra que o profeta Jeremias dormiu de lado 300 e poucos dias e do outro lado 300 e poucos também, 100 e pouco? Lembra que ele bebeu água, né, pela metade? Lembra que Deus deu a ele a profecia dramatizada ali, que ela falando do sofrimento que o povo de Jerusalém ia passar quando fosse feito o cerco a Jerusalém. E foi justamente o que aconteceu. Foram 1 ano e 8 meses ali esperando. Eles bloquearam a comida, bloquearam a água, bloquearam tudo. Quando o povo não aguentava mais, o povo estava já desesperado, não tinha mais o que fazer, Zedequias não se rendia de jeito nenhum. E isso aumentava o ódio de Nabucodonosor, porque estava vendo que o povo estava sofrendo, mas o rei não queria se render. E os profetas, os falsos profetas, estavam incentivando o povo a não se render.
Não tem que se render não, é isso mesmo, vamos lá até o final, Deus está conosco. E aí o que aconteceu? Que 1 ano e 8 meses o Nabucodonosor começou a usar o ariete, que é aquela arma, né, para furar, que é um grande ponteiro que era para furar a muralha. E foi o que aconteceu, ele furou a muralha, né? E inclusive Deus deu até uma profecia a Ezequiel sobre isso, né? Ele falando do muro, tem uma profecia que Deus dá a Ezequiel do muro, fala assim: Ezequiel, passa pelo muro, né? Ali estava simbolizando, né, como é que Nabucodonosor ia quebrar os muros de Jerusalém. E aí ele, usando o ariete, ele entra em Jerusalém e a matança, a carnificina é terrível. Alguns historiadores contam que antes de Nabucodonosor entrar, as pessoas já estavam com fome, já estavam morrendo, as mães já estavam comendo seus próprios filhos, porque não tinha comida, não tinha carne, não tinha mais água, não tinha nada, o povo estava deplorado. Então o exército de Nabucodonosor estava ensandecido, enraivecido com o que estava acontecendo, tanto ódio que eles mataram as mulheres, mataram as crianças, né? Deixaram só os velhinhos ainda para cultivar a terra. Alguns dizem até que Jeremias foi poupado, não foi morto, né? Mas o rei Zedequias, né, foi preso, foi vazado os seus olhos, né? Teve seus olhos vazados, como de sinal assim, dizendo: você é um cego, você está conduzindo o seu povo para a desgraça. Vazou os olhos dele e levou ele cativo junto com os outras pessoas que foram cativas também, levados agora, deportados para Jerusalém. Tudo por quê? Tudo por quê? Tudo por causa dos falsos profetas que diziam para o rei Zedequias permanecer. Então, quando o líder, né, ele se cerca de maus conselheiros, né, quando o líder se cerca de maus conselheiros, ou quando o líder é o próprio conselheiro negativo, ele leva o povo para a ruína. Por isso, no 1.2 diz: o povo desprezou os profetas de Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezavam o povo que queria, Deus que queria o arrependimento. Então, cuidado daquelas pessoas que falam: não, isso eu quero coisa boa, só vai vir coisa boa. Não, às vezes coisas ruins acontecem. E nós temos que estar preparados para essas coisas ruins. 1.3, a atuação dos falsos profetas. Tanto Jeremias como Ezequiel denunciaram e enfrentaram a atuação dos falsos profetas que ainda estavam presentes, mesmo num tempo de grande sofrimento, desviando a muitos da verdadeira mensagem divina. Jeremias 26, 6-9 e outros. Os falsos profetas criaram na época uma falsa segurança, viu como eu já expliquei, fica tranquilo, né? Uma falsa segurança nos judeus em Jerusalém, promovendo-lhes a paz e o livramento dos falsos. Ezequiel 13, 6. Na realidade, isso só aconteceria quando se voltassem para as leis de Deus e abandonassem as rebeldias, idolatrias e profanações. Infelizmente, muitos seguiam mensagens que não chamavam arrependimento, mas procuraram tranquilizar o povo e mantê-los em suas práticas pecaminosas. E quantas das vezes nós ainda vemos isso ainda, né? Pessoas que você está vendo que aquilo está errado e os líderes ainda incentivando o erro. Olha que coisa tremenda aí a atuação dos falsos profetas. E hoje em dia, a questão da aplicação, será que ainda tem pessoas que estão vendo o erro? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas perderam a sua vida? E quantas pessoas ainda insistem no erro, mesmo percebendo tudo o que está acontecendo? São os falsos profetas, cuidado com eles. Agora vamos à dica da Poliana. É com você, Poliana. Olá pessoal, eu sou a Poliana Feitosa e hoje eu vim trazer mais dicas para complementar a sua aula. Vamos lá? A dica da semana é: passe o seu conteúdo da lição com segurança. Para que seu aluno se sinta motivado e seguro a participar da aula, é necessário que você, professor, passe o conteúdo com segurança. E o que é passar o conteúdo com segurança? É quando você domina o que você está falando. Quando você tomar a palavra da sua aula, você deve ter confiança naquilo que você estudou durante a semana, naquilo que você pesquisou, naquilo que você tentou aprender para passar para eles. Se o aluno perceber que nem você tem confiança daquilo que você está ensinando, eles não vão dar credibilidade ao que está sendo dito. Por isso que a sala de aula, não necessariamente sala de aula, porque muitas igrejas não têm, mas o momento sala de aula deve estar seguro, deve ser um ambiente seguro e de extrema confiança no professor. Para isso, você tem que começar a fazer essas mudanças, você tem que se preparar antes, você tem que planejar a sua aula, você tem que ler os planos de aula que são disponibilizados aqui embaixo, você tem que estar motivado para motivar os seus alunos. Então, são pequenas coisas que vão complementando a sua aula.
Então é isso, pessoal. Um beijo, até semana que vem. Legal, hein? Bacana a dica da Poliana, muito bom, gostamos mesmo. Poliana, continua aí. Gostou? Comenta aí que vai ser bênção. 2. Profecia contra os pastores infiéis. Eu gosto do nosso pastor comentarista, do pastor Valdir, porque ele vai apertando a gente, né? Ele vai apertando. 2. Profecias contra os falsos pastores. A mensagem divina contra atitudes de líderes contrárias às orientações divinas à frente do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, é o tema bem presente nas Escrituras Sagradas, pois causa muitos e grandes sofrimentos e dificuldades. Ou seja, quando a liderança está doente, o povo fica doente. 2.1. Atividade de pastor. A atividade do pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. A primeira pessoa mencionada na Bíblia como sendo pastor de ovelhas é Abel, Gênesis 4.2. A expressão hebraica usada para pastor, segundo James Strong, transmite várias ideias: apacentar o rebanho, pastoreá-lo e guardar. Os primeiros patriarcas de Israel estiveram envolvidos na atividade de apacentar rebanhos. Gente, ser pastor, primeiro ponto aqui que a gente tem que falar é o seguinte: pastor, né, era uma profissão muito, como é que eu vou dizer, daquela época muito simples. Tá? Israel era conhecida por uma igreja, uma sociedade de agricultores, né? E que cuidavam também de gado, né? Agropastoril, uma sociedade agropastoril, porque cuidava da parte agro e também pastoreava animais, rebanhos e ovelhas. Uma das últimas profissões. Na sociedade antiga, né, dentro de Israel, primeiro o local que os jovens queriam estar era servir o exército. Servir ao exército era fundamental. Por quê? Todo jovem queria servir a nação, todo jovem queria trabalhar para o reino, né? Mas só serviu o exército, os mais saudáveis, os mais fortes, aqueles mais aptos que tinham um tino para a guerra, para o combate, que eram escolhidos para poderem então servir. Agora, nem todos os jovens podiam ir para o exército, então muitos desses jovens que sobravam, que não iam para o exército, esses jovens iam ser pastores de ovelhas. E ser pastor, então, era visto como uma coisa menor. E aí, é legal você entender esse background, para você entender, por exemplo, Gideão. Por que a história de Gideão é interessante? Porque Gideão foi um dos irmãos que não foi para o exército. E ele ficou fazendo uma coisa que era uma coisa mal vista pela sociedade, que era cuidar, né, do campo. Como eu falei para vocês, primeiro ponto era servir o exército, segundo era ser pastor, e o último caso você ia cuidar da lavoura, porque cuidar da lavoura era atributo de mulher, era um atributo feminino, as mulheres que cuidavam do campo. Lembra de Maria? Maria era agricultora, era camponesa, então ser camponês para homens já era uma coisa meio estranha. Geralmente na família a mulher tinha agricultura familiar, ela que cuidava, e o homem caçava, ou o homem pastoreava, né? Então, ou ele também podia trabalhar com manufatura, mas geralmente quem trabalha no campo é mulher. Então, caso de Gideão, ele estava um menino muito traumatizado, porque ele se achava um nada, porque ele não serviu ao quartel, não era pastor, estava cuidando do campo, que no caso era o vinho, as uvas. Quando Deus chama ele e fala, vai na tua força, varão valoroso ali, né? Chama ele para ser o varão valoroso, para ser um homem que ia guerrear, ele falou assim, olha, eu sou o menor, né, da minha tribo, eu estou da menor tribo, e da tribo menor eu sou o menor. Olha só como é que é interessante, né? Então, para você ver que ele não tinha nenhum tipo de prerrogativa para ser um grande líder. O outro caso também é Davi. Os outros irmãos de Davi fizeram esse caminho, foram para o exército, e ele sobrou para ele ser pastor de ovelha. Estou contando isso para você entender que ser pastor de ovelha não tinha nenhuma glória, não tinha nenhuma pompa. Era sacrificante, você vivia com a roupa do corpo, você comia junto com as ovelhas, porque você saía, passava horas fora de casa, dias às vezes fora de casa, porque você ia onde as ovelhas iam. E você tinha que procurar água, você tinha que procurar alimento, você tinha que estar sempre em busca de alimento melhor para suas ovelhas. Então você não tinha tempo para cuidar de você, tempo para cuidar da família, você vivia junto com as ovelhas, às vezes dormia nos apriscos. Então isso mostra ali quando Davi ele é chamado, que o seu pai Jessé queria receber o profeta Samuel e queria comer sem receber, porque ele não estava acostumado a chegar numa mesa. Lembra que eu falei na lição passada sobre o Salmo 23?
O Salmo 23 é justamente a história da relação entre um pastor e a sua ovelha, porque Davi sabia o que era ser ovelha e Davi sabia o que era ser pastor. E ele entendeu que assim como Deus cuidava dele, né? Assim como ele cuidava das ovelhas, Deus cuidava dele, porque ser pastor é cuidar. Ser pastor é tomar conta, ser pastor é não ser reconhecido, ser pastor é não ser visto, ser pastor é não ser retribuído conforme o que ele é importante. Ora, uma das funções mais importantes de Israel, né, porque cuidava da lã, cuidava da roupa, cuidava do alimento, era ser pastor, mas não era valorizado. Então você tem que entender o que era ser pastor. Pastor era ser isso, era ser uma pessoa simples, era não ser visto. Quando Jesus diz para que ele é o bom pastor, ele está recuperando essa imagem que eles conheciam. Aliás, a nação de Israel era mal vista por ser justamente aquela que cuidava de ovelhas. As outras nações, Egito, Suméria, Babilônia, não tinha pastores. Ser pastor era a pior coisa do mundo. E Israel era uma sociedade agropastoril. Ela cuidava do campo e da ovelha. Já fazia com que o povo ao redor já olhasse diferente, já olhasse com preconceito em relação a eles. E hoje? Hoje, ser pastor virou status. Virou status, virou ser. Muitas pessoas querem ser pastor para mandar, muitas pessoas querem ser pastor para poder. Eu quero ser pastor para alguém pegar água para mim, eu quero ser pastor para alguém abrir a porta do carro. Hoje ser pastor virou pompa, hoje ser pastor virou algo, ser praticamente uma estrela, né? Quando na verdade ser pastor não deveria ser nada disso. Não que não deve ser honrado, como eu falei no começo, não que não deve ser abençoado, não que não deve ser digno do seu salário, daquilo que ele recebe, mas deve que entender a sua responsabilidade diante de Deus. E que se existe alguma glória, se existe algum glamour, que seja Deus que o conceda, que senão e não um homem, ou que ele não busque essa glória para ele. O povo de Israel estava assim. Esses líderes, né, estavam se esquecendo do povo e se lembrando só dele. 2.2. Os pastores de Israel. Já vimos na lição passada que a Bíblia descreve metaforicamente, né, o povo de Deus como ovelhas. Assim também são usadas a expressão pastor e apacentador. Necessidade do povo de Israel como profetas, reis e sacerdotes. Nesse sentido, encontramos Davi sendo escolhido por Deus para apacentar o seu povo. O seu povo, segundo Samuel 5,12, os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Então era importante que essa liderança, que esses líderes espirituais guiassem o povo na verdade e na sua palavra. 2.3, pastores que apacentam a si mesmos. Assim, diante do exposto nos tópicos anteriores, podemos entender com mais clareza como os primeiros ouvintes de Ezequiel, a mensagem divina. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ao longo da história de Israel, há diversos exemplos de líderes que contribuíam para que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Assim como líderes que promoveram o retorno ao Senhor e se esforçaram para ensinar o povo os mandamentos do Senhor, a denúncia de Ezequiel aqui é contra todos aqueles que tinham constituído para cuidar das ovelhas do Senhor, contudo, apenas visavam seus próprios interesses, comer gordura, se vestir de lã e degolar o cevado, além de agir sem amor, rigor, dureza e não socorrer as mais necessitadas. E quais são os problemas que encontramos hoje? Encontramos hoje, então, pastores que só pensam em si mesmo, líderes que só pensam em si mesmo, né? Primeiro ele, depois ele e por último o povo. Não faz um gabinete pastoral. Ele não faz um gabinete pastoral. Talvez não tenha nem preparo para fazer um gabinete pastoral. Ele nem sabe que é um gabinete pastoral. Ele não ouve ao povo. Ele faz as coisas da sua cabeça, ele não ouve o povo, ele está mais preocupado em agradar a sua liderança do que agradar e estar ali com o povo. Porque pastores, eles viviam com as ovelhas, tem que ter cheiro de ovelha. E o pastor que não tem cheiro de ovelha não pode pastorear. Então, hoje em dia, nós temos esses pastores que não têm cheiro de ovelha, ou seja, ele não vive no meio do povo, ele não sabe o que o povo passa, e não sabe a dificuldade do povo. Pastor não é profissão, pastor você não pode ver como uma carreira para você ganhar dinheiro, para você lucrar, para você... Não, pastor é ministério, é chamada, é amor, é zelo pelas almas. Olha, fazendo um retrospecto sobre isso, a gente pode dizer que antigamente, né, os pastores não eram valorizados, e isso é muito ruim. Passamos desse passado a um momento agora onde a supervalorização desses pastores, ou seja, pastor virou profissão, as pessoas jovens às vezes não trabalham, não fazem concurso, querem ser pastores.
Eu sei que é pesado hoje, né? Eu sei que talvez você esteja meio assim, um tema difícil, mas a gente tem que lidar disso. A gente tem que falar sobre isso. O povo está supervalorizando o homem, está supervalorizando cantores, está supervalorizando esses líderes aí. E esses líderes vão lá e não tem compromisso com ninguém, não. Ele vai, prega e vai embora. Mas aquele pastorzinho que está lá na tua igreja, trabalhando com você, liderando você, suportando você, esse que você tem que valorizar, esse que está lá contigo, esse que sabe o teu problema, esse que visita a tua casa, visita a tua família. É ele que faz o sepultamento das pessoas que morrem, esse que você tem que valorizar. Porque tem muita gente que aparece na mídia hoje, mas quando você vai ver, não só tem mídia, não tem vida com Deus. Por quê? Porque ser pastor virou status. Então, pastor, o que o senhor está propondo? O equilíbrio, que não seja nem como antigamente, da desvalorização pastoral, mas também que não seja da supervalorização. Seja o equilíbrio. Ele tem que ser digno do seu salário, ele tem que ser honrado, mas é o teu pastor que está lá na tua igreja, é ele que você tem que honrar, dizimar, ofertar, abençoar, cuide do seu pastor, honre o seu pastor, ele é um homem de Deus. Não pense você em ser também um pastor para enriquecer, para fazer nada disso, mas pense que isso é tudo, antes de tudo, né? Experiência de Deus na sua vida para guiar. O resultado disso é que o povo está doente. O povo quer espetáculo, o povo quer aparecer, o povo quer show, o povo quer mensagem que massageia o ego, o povo quer mensagem e que então quando alguém vem trazer a verdade, o povo já não quer mais, uma palavra mais dura o povo não quer mais, você já pensou até em sair do canal, vou perder não sei quantos inscritos hoje. Por quê? Porque o povo não quer mais a verdade, porque a verdade ela vem, machuca, mas a verdade liberta. Pastores que apacentam a si mesmo. 3. Ministros de Cristo fiéis. Aí, agora no tópico 3, né, ele vai agora mostrar como que tem que ser. Como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar, ensinar e cuidar do seu rebanho. 1 Coríntios 4, 1, 2. E requer-se que tais pessoas sejam fiéis. Ou seja, eu não posso ensinar aquilo que eu não vivo. Já falei tanto disso, né? São duas importantes expressões. Ministros, servir sob direção. Despenseiros, administrador do evangelho. São termos que lembram cumprir a missão dada por Deus, sendo submissos ao Espírito Santo e fiéis à verdade do evangelho. Aqui, ó, ministro, a palavra ministro que o apóstolo Paulo usa é igualzinha à palavra pastor que eu estou querendo falar aqui, né? Quando Paulo fala que nós somos ministros, a palavra em português ministro não é a mesma palavra que o sentido que Paulo está usando. Ministro, que ele está falando, é de minister, ou aquele que servo, serviçal. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, eu sou servo de vocês. Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou servo, porque aquele que está servindo sou eu, estou servindo a palavra que eu alimento. Então, sou servo. E nós, obreiros, somos servos. Então, nós, obreiros, temos que ser servos, nós somos servos de Deus, servos dos irmãos. Então, quem é maior? Aquele que está falando ou aquele que está ouvindo? Quem é maior? Aquele que está ouvindo. Porque aquele que está falando está servindo aqueles que estão sentados. Ora, aqui nesse vídeo, quem está sendo maior? Né? Você que está me assistindo. Porque esse canal só existe por causa de você. Eu só estou aqui porque você está aí. Não é você está aí porque eu estou aqui. É o contrário, você está aí, eu estou aqui porque você está aí. Então, o ministro não é aquele que hoje que a gente entende como ministro, quando alguém fala assim, eu sou ministro da casa do Senhor, eu sou obreiro da casa do Senhor, como se fosse o cargo mais importante. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Tem que ser o menor. Quanto mais você quiser subir para o céu, mais baixo você tem que ir. Quanto maior você quiser ser nessa terra, menor você tem que ser. Hoje a gente já inverteu. Eu sou maior mesmo, porque eu sou pastor, então outras pessoas têm que estar ali por causa de mim. Não, eu não estou ali por causa de você, não. As pessoas estão ali por causa de Jesus. E hoje está faltando esses ministros fiéis a Deus. 3.1, dons de Deus para a igreja. O Senhor Jesus tem concedido à sua igreja dons, né? Que são o quê? Efésios 4, 8, 11. Assim, enquanto a igreja estiver neste mundo, será cuidada como um rebanho de Deus. Então que Deus nos dê homens, né, de Deus, que sejam capacitados por Deus, em Efésios 4, 8, para poder ministrar, apacentar, né, profetas, doutores, né, ministros que vão estar direcionando o povo de Deus. 3.2, falsidade nos últimos dias. Como vimos no tópico 1 e 2, a existência de falsos profetas e pastores infiéis da história da passada da Israel, o Senhor Jesus, os apóstolos, pelo
Espírito Santo também nos alertam que nos últimos dias da igreja surgirão os falsos doutores, enganadores e falsos profetas. Mateus 24, 5 ao 11. Vamos, pois, estar atentos e seguros à palavra, para que esses espíritos enganadores, 1 Timóteo 4, 1, 2, vai falar, né, nos últimos tempos aparecerão, né? 1 Timóteo, vamos lá rapidinho. 1 Timóteo, vamos ler, que é importante esse texto. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns das fé, ou seja, abandonarão, apostatar e abandonar, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Eu vi isso, eu vi aquilo, novo isso, novo aquilo, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento ordenando a abstinência dos manjares de Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Israel tinha as escrituras sagradas e os profetas que o Senhor enviou, porém desprezaram. Aí, reflexão. E nós hoje, né? Temos a Bíblia completa, o Espírito Santo habitando em nós, os dons ministeriais. Como estamos reagindo às providências de Deus para a sua igreja? Fica aí essa reflexão. Como que nós estamos fazendo hoje, né? Como é que nós vamos vencer hoje? 3.3. Cumpre o teu ministério. Agora é com você, pastor. A expressão que intitula este tópico foi extraída de 2 Timóteo 4,5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra do evangelista e cumpre o teu ministério. A expressão que intitula este tópico foi extraída do tópico 2. O apóstolo Paulo estava encerrando sua carreira na terra e aí estava dizendo, olha, no grego diz o seguinte: desempenhe plenamente com toda certeza o ofício de ministrar acerca das coisas divinas. Tal firmeza no cumprimento da missão faz-nos lembrar de Jeremias e Ezequiel, que em tempos tão difíceis, enfrentando falsos profetas, indiferença, perseguições, adversidades e ameaças, permaneçam fiéis àquele que os chamou enquanto anunciavam a verdadeira palavra de Deus. Essa lição é como um bálsamo para você que é pastor de verdade, para você que tem pago o preço da chamada, para você que muitas vezes não é valorizado pelos seus membros, que ouvem mais pregadores de fora do que você, que dizem que você não tem palavra, que você não consegue ser eloquente, para você, meu amigo, que muitas vezes não consegue nem tirar a sua prebenda no final do mês. Você sabe que essa mensagem é para você, que seja como bálsamo para a sua vida. Continue fazendo certo, continue pregando a verdade, porque casa rebelde, quer ouçam, quer não ouçam, continue falando. Não se importe com isso, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, porque ser pastor é sofrer, ser ministro do evangelho é sofrer, é muitas vezes ser atraído por aqueles que você levantou a mão. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que você ajudar talvez sejam as pessoas que mais irão te abandonar. Aquela pessoa que você mais cuida é a pessoa que muitas das vezes vai te desprezar. Pastor é cuidar das pessoas. Infelizmente, muita gente não quer ser cuidado e você talvez seja desprezado porque você está querendo cuidar, mas as pessoas não querem um pastor, elas querem um coach, elas querem um técnico, elas querem um pai, elas querem alguma coisa assim parecida, mas eles não querem alguém que fale a verdade, alguém que aponte o caminho, que bote o dedo na ferida, com amor e com carinho, que traga para o redil, que cuide deles, que pergunte por eles não querem isso, e talvez você esteja desanimado por conta disso. Essa lição é para você entender que você está no caminho certo, porque você não é esses pastores que nós falamos aqui hoje. Você é um pastor honesto, você é um pastor comprometido, você é um pastor que tem família, você é alguém que está cuidando da sua esposa, que é a primeira coisa que tem que fazer, e dos seus filhos em sujeitão ao Senhor. E essa palavra é para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento material. Quero que você hoje receba essa palavra, professor também, que tem trabalhado aí na casa do Senhor, tem feito o possível e o impossível para na obra de Deus, que não é reconhecido nem é valorizado, não está na mídia, não está no Instagram, não está no Facebook, não está liderando nada talvez para homens, mas para Deus você é muito importante. Levanta a tua mão, quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida, quero dizer para você que assim como existem os falsos pastores, há os verdadeiros pastores também, e que Deus está cuidando de você e de todas as suas necessidades. Continua na tua jornada, em nome poderoso de Jesus. Deus abençoe. Conclusão: em todo o tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas e pastores infiéis. Contudo, o Senhor Deus continua levantando pessoas fiéis a Ele e comprometidas com as verdades do Evangelho para levar adiante o seu propósito. Que Deus vos abençoe.
Em nome poderoso de Jesus.